Editorial. Ontem saiu uma matéria no Top Mídia sobre o que chamaram por máfia dos táxis. Ela falou sobre a concentração de alvarás registrados em nome de poucas famílias e empresas e na possibilidade de que a AGETRAN haja com mão de ferro para acabar com esse monopólio. Os dados sobre táxis nesta capital são os seguintes: 490 carros, uma defasagem de pelo menos 200 novos alvarás, 17 microempresas que controlam 114 veículos de frota, o equivalente a 23,2% de todos os alvarás disponíveis. Aí a matéria cita casos como o do senhor Moacir Joaquim de Matos, que possui 28 veículos, cujas diárias aos seus motoristas custam entre 170 e 235, dependendo do ponto onde estão colocados, mais a gasolina. E também citou outros nomes, como os de Francisca Pereira dos Santos e Orocídio de Araújo, que possuem 15 táxis cada. Benevides Juliace Ponce, com 14 táxis, Elton Pereira de Matos e Maria Helena Juliace de Araújo trabalham com 8 e 7 táxis, e o restante são empresas que possuem entre 1 e 5 carros. Citaram ainda as famílias Sandim, Oshiro, Shimabuco, Zakimi, Nakashita, também frotistas, e parece que a matéria se interessa mais pelo caso do senhor Moacir, porque ele seria o maior frotista desta capital, com 55 a 60 carros, vindo depois a dona Maria Juliace de Araújo, que tem entre 30 ou 33, junto com o irmão dela, por nome Benedito Juliace, o Nelson Coatso, que tem entre 5 e 8 carros, e a matéria diz que a prefeitura não abre licitação para novos alvarás desde 2012 e que a venda das permissões são ilegais porque o alvará só pode ser transferido através de doações, e acusa a Câmara Municipal de fingir que não vê o que está acontecendo. Aquele que ganha o alvará e não se encontra na profissão o vende por 300 ou 350 mil, chegando alguns alvarás a valer até 700 mil reais. Diz também a matéria que a prefeitura suspendeu a transferência dos alvarás em 19 de novembro de 2015, pelo prazo de 6 meses, para adotar uma medida capaz de acabar com o monopólio de alvarás, e a matéria finaliza dizendo que os motoristas auxiliares se arriscam trabalhando em turnos de 24 horas para compensar os gastos e ainda obter um salário digno. Diz que a profissão é perigosa e que esses motoristas dirigem com sono para poder levar para casa o pão de cada dia. Amigos, isso é matéria velha e requentada, mas eu faço questão de comentá-la, porque me acho confortável para isso, ainda mais acompanhando a evolução do táxi em Campo Grande, quando corridas de táxi eram disputadas com charretes lá na antiga estação ferroviária. Pergunte você, para quem é motorista auxiliar, se ele quer largar de ser taxista para ser outra coisa. Pergunte aos frotistas se eles, para chegar a ter vários carros, foi fácil, foi melzinho na chupeta. Eu conheço a vida de muitos desses
citados na matéria, e posso dizer e garantir aos senhores que esses homens, hoje empresários, comeram o pão que o diabo amassou para chegar aonde chegaram. E o que é lógico, existe um grande número de taxistas que ou estão satisfeitos com o alvará que conseguiram depois de muita luta, muito sacrifício, inclusive trabalhando como curiangos, que é um termo que nem se usa mais, e que depois que ganharam seus alvarás, não trabalharam mais para ampliar os seus negócios. Também existem os que conseguiram alvarás e diante do dinheiro fácil, com a venda deles, resolveram se retirar do negócio, isto é, largar a praça, e investiram o dinheiro da venda noutros negócios. Uns perderam tudo e outros se deram bem noutros segmentos. E tem também os que ganharam alvará, venderam, perderam tudo e voltaram para o táxi e agora são motoristas auxiliares, porque essa é a vocação profissional deles. Não há crime em enriquecer, pelo menos em nosso país, onde estamos numa democracia, num sistema aberto, num sistema empresarial, numa liberdade de cada um fazer o que quer da vida, arcando, é claro, com as responsabilidades. Não estamos num socialismo ou num comunismo onde todos são nivelados por baixo e onde não se pode ter mais do que o outro tem. Quando enriquecer virar crime, significará que estaremos diante de um regime autoritário, de força, regimes que igualam, nivelam todos por baixo. Esse, amigo, é o regime de Cuba, da Coreia do Norte, da China. É próprio de quem gosta de ser mandado, para que a maioria que não quer se esforçar possa viver. Agora, quem quer economizar e pensar no amanhã, não pode jamais ter uma mentalidade tacanha, pequena como essa. Não é justo que pessoas sejam penalizadas apenas porque possuem uma visão de futuro melhor que as outras. Não é justo que eu economize mais que outra pessoa e não posso ter aquilo que planejo, que quero, que sonho, porque a vida é movida por sonhos e sem sonho não existe presente e também não haverá futuro. Esse olhar de inveja sobre o que as pessoas conseguem depois de uma luta desgraçada é um olhar pecaminoso, porque demonstra inveja, demonstra mesquinhez sobre aquilo que alguém com muita luta conseguiu juntar. O senhor Moacir, por exemplo, é um homem sério que venceu todos os desafios, trabalhou, lutou, venceu dificuldades. Agora pergunto, é justo penalizar esse homem porque ele foi um taxista bem-sucedido ou deveríamos homenageá-lo, reverenciá-lo, bem como aos demais, porque conseguiram fazer sucesso dentro de um ramo difícil como esse? Disse Thomas Jefferson, terceiro governador-geral dos Estados Unidos, que não criarás riqueza empobrecendo os ricos. E isso é claro. Vejam Cuba, que mergulhou no comunismo sob a promessa de vida boa para todo mundo, feito por aquele canalha,
aquele sem vergonha, aquele desgraçado do tal de Fidel Castro. A ilha se acabou, a população recebe hoje um salário mínimo de $15, o que significa, em real, R$ 52,50. Agora eu pergunto para você, é isso que você quer para você, para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus netos? Isso é justo? Para os campograndenses, o importante é que tanto o frotista ou aqueles que conservam seus alvarás e carros prestem bons serviços. E o nosso serviço de táxi é o que registra o menor índice de reclamação por atendimento, qualidade de serviços e carros em relação aos demais serviços similares prestados em qualquer parte do Brasil. E isso, para nós, é uma honra, é uma referência muito boa. Isso é espetacular. Precisamos, nós, de imprensa, deixar de sermos cabotinos, deixar de torcer para uma igualdade entre pessoas que na prática não existe. O mundo capitalista é exatamente isso. Se você é competente, se estabelece e cresce. Sem essa livre concorrência, o mercado não se regula e estaremos todos dando um passo atrás em relação à regulação do mercado de táxis. Que a Câmara, que os vereadores de Campo Grande estudem isso, abram esse mercado e que alguém faça uma lei que legalize essas transações de alvarás como uma forma de estabelecer a livre concorrência. O que está faltando para os nossos vereadores atuais é a coragem de libertar esses frotistas e dar liberdade a outros que querem trabalhar e crescer. Essa armadilha cruel, que é a de você comprar algo e ter que mantê-lo escondido com contrato de gaveta, não existe. Bom dia.